Roberto Monteiro enfrentava uma angústia profunda, seus pensamentos envolvidos em um turbilhão de dúvidas e dilemas. As paredes de seu quarto pareciam se aproximar cada vez mais, com o peso da decisão pressionando seus ombros. As noites se arrastavam em meio a uma insônia persistente, enquanto ele virava o travesseiro tentando acalmar a tempestade que atormentava sua mente. De um lado, a lealdade à sua família, uma lealdade que lhe foi ensinada desde cedo. Ele sempre admirou seu pai, Lucas Monteiro, um ícone de sucesso e perseverança que havia construído um império a partir do nada. O respeito e o amor que sentia por ele eram inabaláveis, mesmo agora, quando as sombras do passado começavam a se projetar sobre a imagem que ele tinha do pai. Do outro lado estava Mariane, a mulher que havia invadido seu coração com uma intensidade inesperada. Desde o momento em que seus olhares se cruzaram pela primeira vez, algo inefável despertou dentro dele. Cada gesto seu, cada sorriso discreto que compartilhavam, parecia cortar um pouco mais a densa névoa da sua confusão interna. O dilema moral o consumia. Como poderia trair a família à base de toda a sua vida para seguir seu coração? E ainda mais perturbador, como poderia deixar de lado uma verdade tão dolorosa que se desenrolava diante de seus olhos, afetando não apenas sua família, mas também Mariane, que parecia estar envolvida em uma rede de vingança e desespero. As imagens dos dois mundos colidindo em sua mente eram nítidas e cruéis. Em um lado, o orgulho de um legado construído a duras penas, a confiança em valores familiares e o desejo de proteger o que foi conquistado com suor e lágrimas. No outro, o amor verdadeiro e puro que parecia prometer uma vida diferente, longe da corrupção e do sofrimento. Roberto se via cada vez mais imerso em uma batalha interna. As interações diárias com Mariane tornavam ainda mais evidente o quanto seu coração estava inclinado para ela, mas a revelação dos segredos obscuros de seu pai ameaçava destruir o equilíbrio de sua vida. A sensação de traição e a dúvida sobre o que era moralmente correto afligiam-no incessantemente. Enquanto lutava para encontrar uma solução para o seu dilema, Roberto percebeu que precisava enfrentar a verdade de frente, mas a forma de como isso seria feito e as consequências disso ainda eram um mistério. Nesse estado de incerteza e confusão, ele se encontrava à beira de um abismo emocional, onde cada passo em falso poderia levar a uma catástrofe maior. A sua busca por uma resposta tornou-se uma jornada que o levaria a confrontar não apenas sua própria moralidade, mas também os segredos que estavam prestes a vir à tona. E foi nesse momento crítico que uma nova verdade começou a se desenrolar, prometendo iluminar a escuridão que envolvia sua vida e a de Mariane. O destino estava prestes a revelar mais do que Roberto poderia imaginar, levando-o a uma encruzilhada que o desafiaria de maneiras que ele nunca esperou. Mariane se encontrava em um estado de conflito interno, enquanto seus dias se entrelaçavam com os de Roberto. Cada instante passado na casa dos Monteiro parecia transformar sua missão de vingança em algo nebuloso e confuso. O plano meticulosamente traçado, com cada detalhe calculado para garantir a exposição dos crimes de Lucas, começava a se emaranhar com um sentimento que ela não havia previsto. Desde o primeiro dia em que entrou na casa como cuidadora da mãe de Roberto, Mariane se dedicou a estudar cada detalhe do ambiente e a coletar evidências do passado sombrio de Lucas. Contudo, à medida que os dias se passavam e ela tinha a oportunidade de observar Roberto mais de perto, algo inexplicável começou a brotar em seu coração. Roberto era um rapaz de coração generoso e um olhar puro que contrastava profundamente com o ambiente carregado de mistério e corrupção que Mariane estava acostumada a enfrentar. Seu jeito carinhoso e sua bondade desarmaram, de maneira sutil, as defesas que Mariane havia construído ao longo dos anos. Cada conversa leve, cada sorriso compartilhado e cada gesto de gentileza foram como pequenas fissuras em sua armadura de vingança. Enquanto observava Roberto interagir com sua família, Mariane se via tocada por um lado de humanidade que não esperava encontrar. O que deveria ser apenas um trabalho de infiltração e uma missão de justiça estava se transformando em algo muito mais complicado. Seus sentimentos se embaralhavam com a urgência da sua missão, e ela começava a questionar se o que sentia por Roberto era apenas uma distração ou algo mais profundo. A aproximação deles, embora cautelosa e disfarçada, criou momentos de vulnerabilidade e compreensão mútua.
Mariane notava a maneira como Roberto tratava sua mãe com uma ternura desarmante e como ele se preocupava genuinamente com o bem-estar dos outros. Esses momentos revelavam uma faceta de Roberto que ela havia ignorado inicialmente e que a cada dia começava a desafiar sua determinação de vingança. Mariane se via emaranhada em um labirinto de emoções. Seu coração estava dividido entre o desejo ardente de vingança e o amor crescente por Roberto. As noites eram preenchidas com pensamentos turbulentos, onde a linha entre justiça e sentimento parecia se borrar. A luta interna de Mariane refletia um turbilhão de sentimentos conflitantes. A cada dia que passava, a linha entre a missão e o desejo se tornava menos nítida, e sua capacidade de distinguir entre o que era verdadeiramente importante começava a se desfazer. O dilema que enfrentava se aprofundava a cada passo, e ela sabia que estava à beira de uma decisão que poderia mudar o curso de sua vida para sempre. Mariane se via em uma encruzilhada, onde a paixão e a vingança lutavam por domínio, e a necessidade de justiça começava a se misturar com o amor que florescia inesperadamente. Enquanto sua missão e seus sentimentos se entrelaçavam, o próximo passo de Mariane se tornava cada vez mais crucial. A jornada dela estava longe de ser simples, e o desfecho de sua luta interna estava prestes a moldar não apenas seu destino, mas o de Roberto também. A complexidade de seus sentimentos se tornava um campo de batalha onde o amor e a vingança lutavam pela supremacia, e o futuro estava prestes a revelar o que se escondia por trás da fachada de seus sentimentos conflitantes. A tarde estava se transformando em noite quando Mariane, com as mãos tremendo de antecipação e medo, se viu de frente para uma pilha de documentos antigos no escritório de Lucas Monteiro. A casa estava silenciosa, com apenas o som ocasional do vento do lado de fora. A tensão era palpável enquanto Mariane folheava arquivos e relatórios que pareciam conter mais do que apenas números e palavras. Sua busca havia sido meticulosa, cada gesto calculado para não levantar suspeitas. Ela havia passado semanas observando, analisando e esperando o momento certo para agir. E agora, diante de documentos que pareciam contar a história do verdadeiro Império dos Monteiro, a verdade estava se revelando diante dela de maneira esmagadora. Entre os papéis, Mariane encontrou provas irrefutáveis que ligavam Lucas Monteiro a uma série de atividades ilegais. Documentos detalhavam subornos disfarçados, relatórios de espionagem industrial e até mesmo registros de transferências ilícitas que culminavam na usurpação da invenção de seu pai, o engenheiro que Lucas havia explorado para benefício próprio. O peso das provas era imenso. Cada evidência uma peça do quebra-cabeça que revelava a verdadeira face do empresário que parecia tão imune e intocável. Os papéis estavam dispostos de forma a mostrar não apenas a culpabilidade de Lucas, mas a extensão do seu impacto negativo na vida de outras pessoas. Mariane viu com clareza a destruição que ele havia causado, não apenas em sua própria vida, mas na vida de tantos outros que haviam sido atropelados pelo império construído às custas de atos ilícitos. O coração de Mariane batia forte enquanto ela absorvia a magnitude das informações. A sensação de ter finalmente obtido o que precisava para garantir justiça para seu pai era intensa, mas também vinha acompanhada de um peso que parecia quase insuportável. As provas que ela tinha agora em mãos poderiam destruir a reputação dos Monteiro e trazer à tona as atrocidades que haviam sido escondidas por tanto tempo. No entanto, o pensamento de usar essas evidências começava a se misturar com a complexidade de seus sentimentos por Roberto. A justiça que ela havia desejado ardentemente estava ao seu alcance, mas o custo de alcançá-la estava cada vez mais claro. A culpa e a dúvida começaram a se infiltrar em sua mente, criando uma batalha interna, onde o desejo de vingança se confrontava com a ideia de destruir não apenas o império, mas a vida de alguém que se tornara importante para ela. Enquanto Mariane se preparava para tomar uma decisão, a realidade de suas ações e suas consequências se tornava cada vez mais opressiva. Ela sabia que a verdade estava à beira de ser revelada, e a questão de como e quando isso aconteceria agora pairava sobre ela como uma nuvem densa. A coragem e a determinação que uma vez foram sua âncora estavam começando a vacilar, e a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a justiça e os sentimentos que ela tinha por Roberto se tornava cada vez mais urgente. O destino das evidências que ela possuía estava agora entrelaçado com os seus próprios dilemas emocionais e morais,
E o próximo passo seria crucial para determinar não apenas o futuro de sua missão, mas também a complexidade do amor e da justiça que ela estava prestes a confrontar. As linhas entre o certo e o errado estavam borradas, e o caminho adiante parecia cheio de incertezas e desafios. Roberto estava em seu escritório, mergulhado em uma pilha de relatórios e documentos. O ambiente ao redor, sempre um refúgio de ordem e controle, parecia agora uma armadilha, um espaço onde o caos e a verdade estavam prestes a colidir de forma devastadora. O som das folhas sendo viradas e o clique do computador eram os únicos sinais de vida naquele momento de tensão. Naquela tarde, algo inesperado havia acontecido. Mariane, com um semblante sério e um olhar que carregava um peso inegável, havia revelado a ele informações que transformariam seu mundo de maneira irrevogável. A revelação foi feita com uma mistura de hesitação e determinação, suas palavras cuidadosamente pesadas enquanto ela expunha a rede de corrupção e crimes ligados ao nome de Lucas Monteiro. Roberto ouviu em silêncio, seu coração acelerado e sua mente atordoada. As palavras de Mariane foram como lâminas afiadas, cortando através da imagem idealizada que ele tinha de seu pai. As provas, os documentos e as revelações que Mariane havia conseguido reunir apresentavam um quadro bastante perturbador. O homem que ele havia admirado e respeitado, o pilar de sua vida e de sua família, estava envolvido em atos que iam além do aceitável. A dor e o choque eram palpáveis. Roberto se sentia como se tivesse recebido um golpe direto no coração. A descoberta das transgressões de seu pai desencadeou uma crise de identidade e moral que o consumiu. Ele questionava tudo o que conhecia sobre sua família e sobre si mesmo. Como poderia ter sido tão cego para a verdade que estava oculta diante de seus olhos? Como poderia reconciliar o respeito e a admiração que sentia por Lucas com as ações horríveis que agora sabiam? O choque da revelação não era apenas uma questão de desapontamento pessoal. Era uma ruptura na sua visão de mundo e nos valores que ele havia sustentado com firmeza. Cada documento encontrado por Mariane e cada peça da verdade revelada pareciam desmoronar a base sobre a qual sua identidade havia sido construída. A dignidade da sua família, a integridade da empresa e a moralidade do homem que ele considerava um herói estavam agora em dúvida. Roberto se viu confrontado com uma escolha angustiante. Ele sabia que a verdade precisava ser enfrentada, mas a magnitude da situação e as implicações eram avassaladoras. Sua mente estava em um turbilhão, lutando para encontrar uma maneira de processar o choque e a desilusão que o consumiam. Enquanto a realidade de sua situação se instalava, Roberto se sentia preso entre a necessidade de proteger a reputação da família e o desejo de buscar justiça. As evidências eram inegáveis, e a verdade estava diante dele. Mas o custo de revelá-la e a maneira de lidar com as consequências ainda estavam nebulosos. O dilema que Roberto enfrentava agora se tornava mais complexo com cada momento que passava. O confronto com a verdade e a escolha de como lidar com isso eram apenas o começo de um caminho que prometia ser tumultuado e cheio de desafios. A crise de identidade que ele estava vivenciando o levaria a tomar decisões que poderiam definir não apenas o futuro de sua família, mas também o seu próprio destino. O próximo passo de Roberto seria crucial, não apenas para enfrentar a realidade do passado, mas para lidar com o futuro incerto que se desenrolava diante dele. A necessidade de encontrar uma solução para a crise moral e emocional que enfrentava estava prestes a levar a uma nova fase de sua jornada, cheia de perguntas sem resposta e escolhas difíceis a serem feitas. Mariane estava sentada na beira da cama, o quarto ao seu redor mergulhado em uma penumbra suave que parecia refletir seu estado emocional. O silêncio do ambiente era interrompido apenas pelo leve tilintar dos cristais de um velho relógio de parede, marcando a passagem de um tempo que parecia estagnado. Ela havia passado horas revendo os documentos e revisitando as memórias dolorosas que a haviam levado até ali. As evidências contra Lucas Monteiro eram sólidas, uma prova irrefutável de suas transgressões e crimes. Com essas provas, Mariane tinha em suas mãos a capacidade de finalmente obter a justiça que sua família nunca conheceu. No entanto, a missão de vingança, que uma vez pareceu tão clara e necessária, estava agora envolta em uma complexidade inesperada. A presença de Roberto, a conexão que ela havia desenvolvido com ele, complicava sua determinação. O que começou como uma operação calculada de infiltração e vingança agora se entrelaçava com sentimentos profundos e conflitantes.
Mariane se via consumida por um turbilhão de emoções enquanto lutava para equilibrar a justiça com o amor que começava a florescer em seu coração. Cada vez que olhava para Roberto, o peso da decisão se tornava mais intenso. Seu carinho, suas gentilezas e o modo como ele a fazia sentir-se especial criavam uma tensão interna que era difícil de ignorar. A ideia de seguir adiante com seus planos de vingança significava arriscar a perda de alguém que ela já começava a considerar uma parte essencial de sua vida. O dilema se aprofundava. Mariane sabia que a realização de sua missão não seria simples. O ato de trazer à tona a verdade sobre Lucas Monteiro poderia resultar em um colapso total da família Monteiro e, consequentemente, em um rompimento irreparável com Roberto. A luta entre a necessidade de justiça e o desejo de preservar o que havia surgido entre ela e Roberto a deixava paralisada. Enquanto ponderava suas opções, Mariane se via assaltada por memórias de sua própria família e o sofrimento que enfrentaram. A injustiça e a dor que os haviam atingido pareciam distantes, obscurecidas pela complexidade de seus novos sentimentos. Sua missão era, sem dúvida, uma questão de grande importância, mas agora havia uma nova camada de emoção que complicava sua resolução. O futuro parecia incerto e nebuloso. Mariane estava à beira de uma decisão que poderia mudar radicalmente o curso de sua vida. A busca por vingança e a possibilidade de um amor verdadeiro estavam entrelaçados em uma dança delicada, e cada passo que ela dava parecia guiá-la para um ponto de inflexão crucial. Enquanto se preparava para tomar uma decisão, Mariane sabia que o caminho à frente não seria fácil. O desafio de equilibrar a justiça com o amor e enfrentar as consequências de suas escolhas estava se tornando cada vez mais palpável. O próximo passo era crucial e definiria não apenas o futuro de sua missão, mas também o destino do relacionamento que ela começava a valorizar de maneiras inesperadas. O dilema de Mariane estava prestes a levar a uma nova fase de sua jornada, onde as escolhas se tornariam ainda mais complexas e as consequências de suas ações se desdobrariam de formas que ela ainda não podia imaginar. Lucas Monteiro estava em seu escritório. O ambiente que antes simbolizava o poder e a confiança agora parecia ameaçado por uma nuvem de desconfiança e inquietação. O som dos papéis sendo organizados e das lâmpadas fluorescentes piscando parecia intensificar a tensão que se acumulava em seu peito. Algo estava profundamente errado, e Lucas podia sentir a mudança no ar. A suspeita começou a se formar quando percebeu que Mariane, sempre tão diligente e discreta, estava mostrando sinais de inquietação. As conversas entre ela e Roberto, as trocas de olhares furtivos e os momentos de tensão que ele notava, pareciam carregar uma mensagem que ele não podia ignorar. Lucas, com a astúcia de quem sempre soubera lidar com situações delicadas, começou a fazer suas próprias investigações. O nervosismo se intensificava à medida que os indícios de que seus segredos estavam prestes a vir à tona se tornavam mais claros. A percepção de que suas transgressões poderiam finalmente ser expostas o aterrorizava. O medo de perder tudo o que havia construído, de enfrentar a justiça e o desprezo público, fazia com que ele se tornasse cada vez mais agitado e decidido a proteger seus interesses a qualquer custo. Lucas, com sua mente estratégica, decidiu confrontar Mariane e Roberto diretamente. Ele começou a reunir evidências falsas e preparar um discurso para manipular a situação a seu favor. A ideia de que Mariane poderia estar planejando algo mais sinistro se tornou uma obsessão, e ele acreditava que precisava agir rapidamente para desviar a atenção e neutralizar qualquer ameaça potencial. Ele organizou um encontro aparentemente casual, mas carregado de tensão. Com um sorriso tenso e uma atitude calculadamente tranquila, Lucas procurou se aproximar de Mariane e Roberto. A conversa começou de maneira leve, mas logo evoluiu para um confronto velado. Lucas fez questão de deixar claro o quanto valorizava a lealdade e a honestidade, enquanto, em seu íntimo, se preparava para qualquer coisa que pudesse desviar a atenção dos verdadeiros motivos por trás de sua inquietação. Durante o encontro, Lucas tentava provocar reações e obter informações, jogando o jogo de manipulação com a habilidade de um veterano. Ele sabia que suas palavras e ações poderiam ser a chave para preservar seus segredos e garantir que seus crimes não viessem à tona. O medo e a ansiedade estavam visíveis em cada movimento e em cada palavra que ele proferia, enquanto tentava controlar a situação e manter suas transgressões enterradas. Enquanto Lucas usava sua habilidade para manipular a situação, a tensão entre ele,
Mariane e Roberto aumentava. O confronto estava carregado de subtextos e significados ocultos, cada palavra e cada gesto carregando o peso das verdadeiras intenções. Mariana e Roberto, ao perceberem a mudança no comportamento de Lucas, começavam a se perguntar se o empresário estava ciente de algo mais profundo e perturbador. O jogo psicológico estava em pleno andamento e o próximo passo para todos os envolvidos seria crucial. A verdade estava prestes a ser desenterrada, e cada movimento de Lucas, cada tentativa de manipulação, poderia alterar radicalmente o curso dos eventos. A intriga e a complexidade do confronto estavam se desdobrando, e o futuro de cada personagem estava prestes a se transformar de maneiras imprevisíveis e dramáticas. Enquanto Lucas tentava controlar a situação e proteger seus interesses, o cenário estava se preparando para uma nova fase de revelações e confrontos. A luta pela verdade e pela justiça continuava, e cada ação tomada agora influenciaria diretamente o desenrolar dos eventos e o destino dos personagens envolvidos. O quarto de Dona Clara, a mãe de Roberto, era um espaço onde o tempo parecia passar mais devagar. A cama, coberta com um edredom floral, era o centro do ambiente, e ao redor o ar estava carregado com a mistura de remédios e a fragilidade de sua saúde debilitada. Ela estava acamada há anos, desde o AVC que a deixou imobilizada, mas seu espírito ainda estava afiado e sua mente clara, mesmo que o corpo não respondesse da mesma forma. Roberto, com uma expressão que misturava cansaço e agitação, entrou no quarto, sabendo que precisava compartilhar suas preocupações com alguém que o conhecesse e o entendesse profundamente. O peso da descoberta sobre seu pai e as intrigas que se desenrolavam em sua vida estavam começando a sufocá-lo, e a presença de sua mãe era um alívio silencioso em meio à tempestade emocional. Sentado ao lado da cama, Roberto olhava para Dona Clara com uma mistura de ansiedade e esperança. Ela, percebendo a angústia em seus olhos e a tensão em seus ombros, estendeu a mão pálida e a envolveu em um gesto de conforto. Sua voz, apesar da fraqueza, tinha uma firmeza que revelava a profundidade de seu conhecimento e experiência. Meu filho, começou Dona Clara, com um suspiro suave, não é fácil carregar o peso que você está carregando agora. Eu sei que a dor e a confusão estão te consumindo. Roberto olhou para ela, ansioso por qualquer conselho que pudesse oferecer um caminho a seguir. Ele sentia que estava perdido em um mar de incertezas, e a sabedoria de sua mãe era uma âncora que ele desesperadamente precisava. Dona Clara, com um olhar distante, começou a contar histórias do passado, histórias que se entrelaçavam com a própria história da família Monteiro. Ela falou sobre tempos em que a empresa era pequena e lutava para crescer, quando Lucas Monteiro ainda era um jovem ambicioso com sonhos grandes, mas também com uma moral flexível. Ela mencionou eventos que Roberto conhecia apenas de ouvir falar, mas agora ganhavam uma nova perspectiva. Seu pai, disse Dona Clara com um tom melancólico, não sempre foi o homem que você vê agora. Havia um tempo, antes de tudo o que você conhece, em que ele estava envolvido em coisas que a gente prefere esquecer. Havia um ciclo de corrupção e traição que parecia não ter fim, e muitas vezes me pergunto se isso é uma herança inevitável. Cada palavra de Dona Clara parecia carregar o peso das décadas de experiência e dor acumulada. As histórias revelavam um ciclo de escolhas e consequências, onde a busca pelo poder e pelo sucesso frequentemente vinha acompanhada de traições e compromissos morais. Ela falou sobre como esses eventos moldaram não apenas a trajetória da empresa, mas também a dinâmica familiar. Enquanto Dona Clara falava, Roberto sentia o peso da história se somar ao seu próprio dilema. As revelações de sua mãe criavam uma conexão entre o passado e o presente, e ele começava a perceber que o que estava enfrentando agora não era apenas um conflito pessoal, mas parte de um ciclo mais profundo e perturbador. A conversa se tornava um momento de introspecção, onde a compreensão das escolhas passadas oferecia uma nova perspectiva sobre as escolhas presentes. A revelação das histórias do passado ligava as decisões atuais às sombras que ainda pairavam sobre a família Monteiro, criando uma conexão entre a angústia de Roberto e os eventos que haviam moldado seu legado familiar. À medida que Dona Clara continuava a compartilhar suas memórias e insights, o ambiente no quarto parecia se carregar com uma sensação de resolução e reflexão. A sabedoria dela era um farol em meio à escuridão, oferecendo a Roberto uma visão mais ampla do que estava em jogo e o contexto histórico que moldava a sua situação atual.
O diálogo entre mãe e filho estava prestes a levar a novas revelações e decisões, e o impacto das histórias de Dona Clara prometia influenciar profundamente o caminho que Roberto teria que seguir. O próximo passo seria crucial para entender a complexidade do legado familiar e o impacto que isso teria em seu próprio destino. Roberto e Mariane estavam agora em um ponto de inflexão em suas vidas. As revelações e a intensidade de seus sentimentos haviam criado uma conexão profunda entre eles, e a decisão de enfrentar o passado e buscar a verdade uniu-os de uma maneira que ambos não haviam antecipado. Eles estavam mais determinados do que nunca a expor a verdade sobre a invenção roubada e o impacto devastador que teve sobre a vida do engenheiro e sua família. Numa noite silenciosa, após uma conversa íntima e cheia de resolução, Roberto e Mariane se encontraram na sala de estar da casa dos Monteiro, onde o peso das últimas semanas parecia ter encontrado um novo propósito. O ambiente estava carregado com a tensão da decisão que haviam tomado. Eles estavam decididos a enfrentar o passado de Lucas Monteiro e expor a verdade que havia sido cuidadosamente enterrada sob camadas de poder e manipulação. O primeiro passo era revisar todos os documentos e provas que Mariane havia reunido. Enquanto trabalhavam lado a lado, seus dedos percorriam as páginas com uma determinação silenciosa, cada documento e cada detalhe revelando um pouco mais da trama que havia sido montada para encobrir o crime. Roberto, agora mais informado e empoderado pela verdade, lia as evidências com uma sensação crescente de responsabilidade e urgência. A jornada para desvendar a verdade estava longe de ser fácil. A cada passo, eles enfrentavam perigos e desafios que ameaçavam desviar sua missão. As redes de corrupção que envolviam a invenção roubada eram profundas, e a influência de Lucas Monteiro se estendia por caminhos inesperados. Mariane e Roberto se preparavam para enfrentar obstáculos que poderiam colocar suas próprias vidas em risco. Enquanto exploravam o impacto da invenção na vida do engenheiro e sua família, descobriram detalhes mais profundos e pessoais. Eles conversaram com antigos colegas do engenheiro, buscaram registros e investigaram o sofrimento que a família enfrentou após a perda de seu ente querido. Cada história e cada testemunho adicionavam um peso emocional à sua missão, fortalecendo ainda mais a determinação de trazer justiça. O compromisso de Roberto e Mariane com a verdade era sólido. Eles estavam dispostos a enfrentar qualquer desafio para garantir que a injustiça fosse exposta e que a verdade fosse revelada ao mundo. A proximidade que haviam alcançado, tanto emocional quanto na luta pela justiça, criou uma força indomável que os unia. À medida que se aprofundavam na investigação, a pressão aumentava. A luta por justiça não só testava sua coragem, mas também sua confiança mútua. A relação deles, agora marcada pela verdade e pela determinação compartilhada, se tornava um alicerce fundamental em sua busca por justiça. No entanto, o caminho para a verdade estava repleto de perigos. Lucas Monteiro, ciente da ameaça que representavam, começava a tomar medidas para proteger seus interesses e silenciar qualquer um que se interpusesse em seu caminho. A busca de Roberto e Mariane os colocava em uma rota de colisão direta com o poder e a influência que Lucas possuía, e a luta pela justiça se tornava uma batalha cada vez mais intensa. O próximo passo seria enfrentar diretamente os desafios que surgiam em seu caminho e garantir que a verdade prevalecesse apesar das forças que tentavam silenciá-los. A busca pela justiça estava apenas começando, e cada movimento na direção da verdade prometia trazer novas descobertas e novos desafios. A jornada de Roberto e Mariane estava prestes a levar a uma série de confrontos e revelações que moldariam não apenas o desfecho de sua missão, mas também o futuro de todos os envolvidos. O perigo e a promessa de justiça estavam entrelaçados em sua jornada, e a luta pela verdade prometia ser uma prova definitiva de sua coragem e compromisso. A noite em que Lucas Monteiro foi finalmente confrontado por Roberto e Mariane chegou como uma tempestade prestes a desabar. O clima estava carregado e o salão de conferências da empresa, onde a reunião estava prestes a ocorrer, parecia estar à beira de uma grande revelação. A atmosfera era tensa, carregada com a expectativa de um confronto inevitável. Roberto e Mariane, com um conjunto de provas irrefutáveis e um plano bem elaborado, e prepararam-se para expor a verdade em público. Eles sabiam que este momento poderia definir o futuro de todos os envolvidos, e a responsabilidade de revelar os crimes de Lucas estava pesando sobre eles como uma âncora pesada.
A sensação de antecipação estava palpável, com todos os olhares voltados para o palco onde a verdade seria finalmente revelada. Lucas, com uma confiança nervosa, estava no centro do palco, suas feições cuidadosamente preparadas para o que ele esperava ser um discurso de celebração. A empresa estava prestes a celebrar uma nova era com sua listagem na Bolsa de Nova York. Um triunfo que Lucas via como o culminar de uma vida de trabalho e ambição. No entanto, a alegria estava prestes a ser substituída pela vergonha e pelo medo. O ambiente estava cheio de jornalistas, investidores e membros da alta sociedade, todos ansiosos para ouvir as palavras de Lucas. O evento parecia ser a celebração do sucesso, mas Roberto e Mariane estavam preparados para transformar aquele momento em um palco de revelações chocantes. Quando Roberto se levantou para fazer o discurso, o olhar dele era firme, mas sua mente estava em um turbilhão de emoções. Ao lado dele, Mariane segurava os documentos e as provas com uma determinação silenciosa. As palavras que estavam prestes a ser pronunciadas eram uma mistura de coragem e expectativa, uma tentativa de balancear o desejo de justiça com o peso emocional do que estava prestes a acontecer. Com uma voz que ecoava pela sala, Roberto começou a revelar os detalhes dos crimes de Lucas Monteiro. A narrativa foi acompanhada pela exibição de documentos e registros que detalhavam a usurpação da invenção, o sequestro e a tortura do engenheiro e o impacto devastador que tudo isso teve sobre sua família. Cada palavra parecia ser um golpe direto na fachada de sucesso e integridade que Lucas havia construído com tanto cuidado. A reação da plateia foi de choque e incredulidade. Olhares de espanto e murmúrios de descrença preenchiam o salão enquanto os detalhes se desenrolavam diante de seus olhos. O semblante de Lucas começou a mudar, a confiança que ele demonstrava há pouco foi substituída por uma mistura de raiva e desespero. O peso das revelações ameaçava destruir tudo o que ele havia construído, e a reação do público começava a se transformar em uma onda de reprovação e escândalo. Mariane, por sua vez, enfrentava a tempestade emocional com um coração dividido. A verdade estava finalmente exposta, e a justiça estava à beira de ser feita, mas o custo pessoal estava se tornando cada vez mais evidente. A sensação de realização estava misturada com a dor da perda, e o peso das escolhas feitas era agora uma realidade palpável. Roberto e Mariane estavam no epicentro de um furacão de emoções e reações. A revelação pública dos crimes de Lucas tinha o potencial de arrasar sua reputação e desestabilizar o império que ele havia construído. No entanto, enquanto a verdade emergia, os dois estavam à beira de enfrentar as consequências de suas ações e decisões. O momento estava carregado com a tensão do que viria a seguir. O confronto com Lucas estava longe de ser o fim da jornada. Era apenas um dos muitos desafios que ainda os aguardavam. A luta pela verdade e pela justiça estava em um ponto crítico, e o próximo capítulo prometia ser tão tumultuado e imprevisível quanto o tumulto que havia precedido essa revelação. O momento final chegou como uma tempestade que passava lentamente, revelando uma paisagem devastada, mas também uma esperança brilhando ao longe. O impacto das revelações sobre Lucas Monteiro havia abalado as fundações do império que ele construiu, e agora a realidade se estabelecia em uma nova ordem. Roberto e Mariane, no epicentro desse caos, enfrentavam as consequências de suas decisões com uma mistura de apreensão e determinação. A empresa de Lucas estava mergulhada em uma crise sem precedentes. O escândalo havia provocado uma onda de reações públicas e jurídicas, e o futuro da empresa estava envolto em incerteza. A imagem de Lucas, uma vez impecável e cheia de poder, estava irrevogavelmente manchada. Agora ele se via isolado, lutando para lidar com as repercussões de seus crimes, enquanto sua própria vida desmoronava ao seu redor. Roberto e Mariane, por outro lado, estavam absorvendo o peso das escolhas que fizeram. O impacto emocional de expor a verdade e enfrentar as injustiças deixara marcas profundas em ambos. O sonho de justiça havia sido conquistado, mas a um custo pessoal alto. A dor e a tristeza pelas cicatrizes deixadas pelas ações passadas estavam presentes, mas também havia um sentimento de realização e alívio por terem cumprido sua missão. O vínculo entre Roberto e Mariane se fortaleceu ao longo da jornada. O amor que havia começado com uma conexão silenciosa e gradualmente se aprofundado diante das adversidades, agora se tornava um alicerce para um futuro incerto. Eles haviam enfrentado desafios inimagináveis e se apoiado mutuamente em momentos de crise,
e isso havia solidificado seu relacionamento de uma maneira que nenhuma outra força poderia. A cena final os mostra em um espaço mais tranquilo, longe dos holofotes e do caos, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. A casa onde tudo começou agora parece um lugar de esperança e reconstrução. Roberto e Mariane estão sentados lado a lado, suas mãos entrelaçadas, olhando para o horizonte com uma sensação de expectativa e incerteza. Enquanto o sol se põe, lançando um brilho suave sobre eles, a câmera se aproxima, capturando a intensidade de seus olhares e a tranquilidade que encontraram um no outro. As cicatrizes dos eventos passados são evidentes, mas também é visível a força que o amor lhes proporcionou para enfrentar e superar as adversidades. Eles sabem que o futuro é incerto, mas estão prontos para enfrentá-lo juntos, com a certeza de que o vínculo que compartilharam será um guia em meio às trevas. A história termina com uma nota de esperança e de reflexão. A mensagem é clara: mesmo em meio à injustiça e à corrupção, o amor verdadeiro tem o poder de superar adversidades e transformar vidas. Roberto e Mariane, com suas cicatrizes e suas esperanças, representam a força de um vínculo que desafiou as probabilidades e saiu mais forte do outro lado. Essa história, comovente e poderosa, deixa uma impressão duradoura, convidando os espectadores a buscar mais narrativas que toquem o coração e revelem a complexidade da experiência humana. O canal se torna um refúgio para aqueles que procuram histórias que não apenas emocionam, mas também inspiram e provocam reflexão sobre o que significa enfrentar o mal e encontrar a luz através do amor e da justiça. Se você gostou desta história, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe. Assim você estará colaborando para que o canal possa crescer e publicar mais relatos emocionantes como este.